Heinrich Marx e Henriette Pressburg tem o terceiro de seus 9 filhos, Karl Heinrich Marx, na cidade de Trier, Alemanha, à época parte do Reino da Prússia. A família, de origem judaica, 2 bisavós de Marx foram rabinos em suas comunidades, vivia então uma transição cultural forçada. Após a queda de Napoleão Bonaparte, em 1815, uma onda de ultranacionalismo germânico levou à perda de direitos civis e até linchamentos, os chamados pogroms, contra judeus. O pai de Marx, Heinrich, nome adotado por ele em substituição ao original Heschel, de origem judaica, foi o primeiro de sua família a ter uma educação secular. Formou-se advogado e apreciava filósofos iluministas, como Kant e Voltaire. Liberal convicto, participou de agitações contra o regime absolutista da Prússia e em favor de reformas republicanas. Sua mãe, Henriette, pertencia a uma rica família de industriais que viria a fundar a empresa de eletrônicos Philips. Após ter sido educado em casa pelo próprio pai, Marx é matriculado no colégio de Trier para cursar o equivalente ao ensino médio. Em 1832, a polícia do Estado prussiano invadiu a escola e instalou uma intervenção para afastar professores humanistas e liberais, considerados subversivos pelo regime. Contra a vontade de seu pai, que desejava que o filho seguisse a profissão de advogado, Marx vai à Universidade de Bonn para estudar literatura e filosofia. Lá, junta-se ao Clube dos Poetas, ponto de encontro de radicais políticos, e à Sociedade Etílica Clube da Taverna de Trier, onde chegou a ter o posto de co-presidente. Ao fim do primeiro ano na universidade, seu pai forçou sua transferência para o curso de Direito da Universidade de Berlim. Mas o interesse de Marx pela filosofia seguiu inabalado. Marx fica noivo de Jenny von Westphalen, jovem baronesa de uma família aristocrática de ascendência germânica e escocesa. Marx e Jenny eram amigos de infância e se tornaram mais próximos na adolescência por conta do interesse comum pela literatura, em especial a inglesa. Marx junta-se ao Clube dos Doutores, um grupo de estudantes dedicado ao pensamento do filósofo Friedrich Hegel, e entra em contato com o grupo de pensadores radicais, jovens hegelianos, que, assim como Marx, eram críticos ao pensamento metafísico do filósofo alemão, mas reconheciam na dialética uma importante ferramenta de análise histórica. Nessa época, Marx escrevia, além de teses acadêmicas, obras de ficção, como a comédia Félix e Escorpião, o drama Ulanen e diversos poemas de amor dedicados a Jenny. Marx e Bruno Bauer, colega dos jovens hegelianos, realizam a edição de A Filosofia da Religião, de Hegel. Ao mesmo tempo, Marx começa a escrever sua tese de doutorado, A Diferença entre Filosofias Naturais de Demócrito e Epicuro, apresentada em 1841. No ano seguinte, o governo prussiano intensifica a perseguição aos pensadores liberais e hegelianos, e Marx muda-se para Colônia, capital da Renânia, onde passa a editar o jornal Gazeta Renana e realiza suas primeiras defesas públicas do socialismo. A polícia prussiana impôs censura prévia ao jornal, realizando inspeção ideológica de cada edição antes da impressão. Marx e Jenny, casados desde julho de 1843, mudam-se para Paris em outubro deste mesmo ano. Lá, Marx, junto com Arnold Hugh, se envolve com o jornal radical Anais Franco-Germânicos, que tinha o objetivo de aproximar militantes da esquerda da França e da Alemanha. O jornal dura apenas uma edição e o projeto é retomado em 1844 com Friedrich Engels, iniciando a relação profunda de amizade e parceria que duraria toda a sua vida. Entre os ensaios notáveis que ele assina durante sua estadia na França, está sobre a questão judaica. Pela primeira vez, o filósofo se declara comunista.
Marx conhece Friedrich Engels no Café de la Régence, dando início a uma profunda amizade e parceria intelectual que duraria toda a sua vida. Mais de 50 levantes populares, liderados por operários, eclodem por toda a Europa. E Marx, que havia acabado de receber a herança pela morte de seu pai, é acusado de usar o dinheiro para armar trabalhadores belgas. Sob essa acusação, ele chega a ser detido pela polícia e, eventualmente, se sente forçado a fugir novamente para a França. Pouco tempo depois, Marx volta à colônia, esperançoso de que, assim como na França, os levantes populares em curso no país culminariam na queda da monarquia e na instauração de uma república. Aos operários alemães, Marx distribui o texto As Demandas do Partido Comunista Alemão, espécie de versão preliminar do Manifesto do Partido Comunista, concluído no mesmo ano. Na Alemanha, Marx inaugura o jornal Nova Gazeta Renana, onde publicava interpretações comunistas dos eventos políticos da Europa. O material subversivo rende-lhe diversos processos judiciais, até que o jornal é fechado pelo governo. Marx, mais uma vez, é forçado ao exílio, desta vez em Londres, onde viveria pelo resto de sua vida. Em Londres, já com 4 filhos, dos 7 que teve ao total, a família de Marx enfrenta a situação de pobreza, enquanto o filósofo se dedica à atividade revolucionária. Sem fundos para abrir um jornal, ele se torna correspondente internacional para diversas publicações pelo mundo, em especial o New York Tribune. Marx publica seu primeiro grande trabalho sobre o Capital, Contribuição à Crítica da Economia Política. A recepção ao livro é positiva, e a primeira edição se esgota rapidamente. É criada a Organização Internacional dos Trabalhadores, conhecida como Primeira Internacional. Marx é eleito para o Conselho Geral da entidade. O primeiro volume de O Capital, análise crítica mais profunda de Marx sobre o processo de produção capitalista, é publicado. Primeiro de um conjunto de 3 volumes, é o único publicado com Marx ainda em vida. Marx sofre uma crise nervosa que debilita ainda mais sua saúde, problemática desde uma doença no fígado em 1849. O filósofo sofria com frequentes inflamações nos olhos, dores de cabeça, nevralgia, dores reumáticas, insônia e abscessos nas pernas que impediam de trabalhar sentado. Os sintomas eram agravados por sua preferência por comidas apimentadas e salgadas, o gosto pelas bebidas alcoólicas e o tabagismo acentuado. Falece Jenny Marx em 1881. O abalo emocional da perda prejudica ainda mais a saúde de Marx, que sucumbe a uma bronquite, vindo a falecer em Londres 2 anos depois. Em seu funeral, Engels diz sobre o amigo: no 14 de março, às 15 para as 3 da tarde, o maior pensador vivo cessou de pensar. Foi deixado sozinho por meros 2 minutos, e quando retornamos, o encontramos em sua cadeira, dormindo pacificamente, para sempre. Marx é enterrado no cemitério de East Highgate, em Londres. Marx foi um famoso filósofo alemão
amado nas universidades e que seguia a ideologia da teoria socioeconômica e política baseada no materialismo histórico e dialético, onde ele criticava fortemente o capitalismo por sua exploração, o que foi chamado de mais-valia, ou a alienação do trabalhador e a luta de classes, propondo a transição para o comunismo. Entretanto, quase tudo do que ele falava, ele não praticou em sua vida. Segundo várias biografias que foram escritas sobre sua vida e obra, ele é visto como alguém amante do dinheiro, que falava em defesa da classe proletariada, mas em sua vida corriqueira gostava das luxúrias que a vida podia oferecer, mantendo-se longe dos operários e pessoas mais humildes do qual ele mesmo dizia defender. Winston Churchill, escritor britânico, que serviu como primeiro-ministro do Reino Unido em 1940, época da Segunda Guerra Mundial, assim escreveu: "O socialismo é a filosofia do fracasso, a crença na ignorância, a pregação da inveja." Ainda, o próprio pai de Marx assim o descreveu em uma de suas várias cartas. "Como se fôssemos homens ricos, meu filho gastou em um ano quase 700 thalers, contrariamente a todos os acordos, contrariamente a todos os costumes, enquanto os estudantes mais ricos gastam menos de 500. E logo, uma nova dívida é feita de novo. Muitas vezes ficamos meses sem uma carta sua. Marx, sua mãe sofrendo, e eu não passava bem. Além disso, o cólera estava devastando Berlim. E como se isso não exigisse um pedido de desculpas, sua carta seguinte não continha uma única palavra sobre isso. Devo acrescentar ainda as queixas de seus irmãos e irmãs. Pelas suas cartas, dificilmente pode-se dizer que você tem irmãos ou irmãs." Polêmicas à parte, Karl Marx foi um filósofo, ativista político alemão, considerado um dos fundadores do socialismo científico, e um teórico importante na construção da sociologia. Além da sociologia, a obra de Marx influenciou a economia, a história, a política e até a pedagogia com a teoria da educação. Karl Heinrich Marx nasceria em 5 de maio de 1818, na cidade de Treveris, Trier, na região do Reno, atualmente Alemanha, em uma família de origem judaica. Marx era filho de um advogado e de uma herdeira de família rica, tendo crescido com conforto financeiro em uma família que poderia ser considerada, à época, de classe média. Um homem do Iluminismo, movimento que no século anterior havia quebrado paradigmas ideológicos em defesa, principalmente, da razão e da liberdade, se opondo principalmente aos dogmas e à intolerância da Igreja institucionalizada, especialmente a católica. Marx sempre demonstrou gosto pelos estudos, ingressando nas universidades de Bonn e, posteriormente, de Berlim, onde estudou Direito e Filosofia. Em 1836, se transferiu para Berlim com o intuito de estudar Direito. Logo abandonaria o curso para se dedicar ao estudo da filosofia na mesma instituição. Época de farras e desperdício. Entretanto, formou-se em filosofia, obtendo o título de doutor pela Universidade de Jena em 1841. O autor do livro Love and Capital, Mary Gabriel, lendo as cartas de Marx, escreveu: "O primeiro ano de Marx na universidade foi mergulhado no álcool. Com 17 anos, ele alugou o apartamento de estudante mais caro de Bonn. Gastou bastante dinheiro com seus colegas bebedores de champanhe. As poucas cartas que enviava aos pais eram pedidos de dinheiro,
pois ele se afundava cada vez mais em dívidas. Em 1842, trabalhando no jornal Gazeta Renana, conhece Friedrich Engels, que visitou a redação do jornal, do qual Marx era redator-chefe. Mais tarde, ambos escreveriam e editariam inúmeros livros. Um ano depois, em 1843, o jornal Gazeta Renana é fechado pelo governo da então Prússia, por suas ideias radicais e a tentativa de propagar o caos social. Expulso da Prússia por suas ideias radicais, Karl Marx mudou-se para Paris em 1843, buscando um ambiente mais livre para escrever. Marx viveu em Paris até 1845, quando novamente, pressionado pela Prússia, o governo francês o expulsou por ser considerado um revolucionário perigoso. Em 1845, Karl Marx mudou-se com sua família para Bruxelas, na Bélgica. Neste período, vivendo como exilado na Bélgica, Marx renunciou à sua nacionalidade prussiana e, junto com Friedrich Engels, escreveu o famoso Manifesto Comunista, publicado em 1848. Entretanto, após um breve retorno à Alemanha durante as revoluções de 1848, Marx foi expulso também da Bélgica e, posteriormente, da França novamente. Após suas várias expulsões, Marx estabeleceu-se em Londres, na Inglaterra, em 1849, onde viveu até sua morte em 1883. Karl Marx casou-se com a filha de um barão, Jenny von Westphalen, onde o casal teve 7 filhos. 4 deles morreram ainda na infância, e apenas 3 filhas chegariam à idade adulta: Jenny, Laura e Eleanor. Além dos filhos do casamento, Marx teve um filho escondido, chamado Frederick Louis Demuth, com a empregada da família, Helene Demuth. Marx teve sua moral colocada em xeque em uma de suas várias contradições na vida pessoal, dado o contraste entre sua moralidade filosófica privada e sua teoria política focada na emancipação dos trabalhadores. Karl Marx teve um envolvimento amoroso com Helene Demuth, apelidada de Lenchen, a governanta e empregada doméstica de sua família, resultando no nascimento de um filho. O intelectual não apenas escondeu o filho extraconjugal, mas convenceu Friedrich Engels, com quem escreveu o Manifesto Comunista, a assumir a paternidade da criança. Seu polêmico amigo, Friedrich Engels, que tinha então 24 anos e Marx 26, imediatamente começaram a trabalhar juntos para proteger a reputação de Marx e salvar seu casamento. Friedrich Engels, seu jovem amigo próximo e colaborador de Marx, assumiu a paternidade da criança. O bebê, apelidado de Freddie, foi entregue a uma família adotiva de classe operária em Londres logo após o nascimento. A história foi mantida em sigilo durante a vida de Marx e Engels. A história só se tornou amplamente conhecida décadas depois, baseada em cartas e relatos de que Engels teria confessado a paternidade a Eleanor Marx, filha de Karl, já em seu leito de morte. Engels era a mais recente vítima de sua exploração. Até a morte de Marx, Engels foi a maior fonte de renda da família Marx. É provável que ele tenha cedido mais da metade de tudo que ganhou. A parceria quase se desfez em 1863, quando Engels sentiu que a mendicância insensível de Marx tinha ido longe demais. A mulher de Engels tinha morrido, e ele estava profundamente triste. Ficou furioso ao receber de Marx uma carta insensível, em que lamenta sua perda e rapidamente passa para o assunto mais importante: um pedido de dinheiro. Não há nada que ilustre melhor o indissolúvel egocentrismo de Marx. Engels respondeu com frieza:
e o incidente quase representou o fim da amizade. Marx liderou diversas publicações sobre questões políticas, tecendo tanto críticas ao governo alemão quanto a outros governos europeus. Marx certamente é conhecido por não ter sido um bom homem. Em suas memórias, Karl Schurz, o revolucionário democrático alemão, que mais tarde se tornou senador dos Estados Unidos, nos deu suas impressões sobre Marx. O homem atarracado e robusto, com sua testa larga, cabelo negro como breu e barba cheia, atraía a atenção geral. O que Marx dizia era de fato substancial, lógico e claro. Mas nunca conheci um homem de tão ofensiva arrogância em seu comportamento. Nenhuma opinião que se desviasse em princípio da sua própria teria a menor consideração. Qualquer um que o contradissesse era tratado com um desprezo mal disfarçado. Todo argumento que ele não gostava era respondido com zombarias mordazes sobre tal exibição patética de ignorância, ou com suspeitas difamatórias quanto aos motivos do interpelante. Lembro-me bem do tom desdenhoso com que ele cuspia a palavra burguesia. E como burguês, ou seja, como exemplo de uma profunda depravação intelectual e moral, ele denunciava todos que ousassem contradizer suas opiniões. Karl Marx foi uma figura histórica controversa, cujas ideias e legado resistem a um rótulo simplista como déspota vilão. As avaliações dependem da distinção entre Marx, o teórico, e os movimentos políticos posteriores que reivindicaram seu nome, bem como da separação entre juízos normativos sobre sua ética e descrições analíticas de sua obra. Por exemplo, Marx literalmente inventou a crítica da ideologia, que é provavelmente o conceito mais definidor da teoria crítica. E seu capítulo sobre fetichismo da mercadoria, bem como sua análise da contradição entre a igualdade e a liberdade contratual e legal. Suas condições materiais sobre o capitalismo são referidos como a primeira articulação adequada de tal crítica. A definição mais elementar da ideologia marxista é provavelmente a frase conhecida de seu livro O Capital, onde se lê: "Eles não sabem, mas estão fazendo isso." Como filósofo, economista e jornalista do século XIX, ele desenvolveu uma crítica ao capitalismo centrada no conflito de classes, na exploração, o mais-valia e no materialismo histórico. As estruturas econômicas moldam as instituições sociais e políticas. As principais obras de Marx são O Manifesto Comunista, de 1848, um panfleto político que incitava a ação coletiva dos trabalhadores, e O Capital, de 1867, onde Marx faz uma análise sistemática da produção e da dinâmica capitalista. Em suas posições políticas, Marx supostamente apoiou organizações operárias, incitando o proletariado a revoluções para derrubar o chamado domínio burguês. E ele pretendia uma transição para uma sociedade sem classes. Defendia a abolição da propriedade privada dos meios de produção como forma de acabar com a exploração. Marx argumentou a favor da revolução proletária e da ditadura do proletariado como uma forma transitória para suprimir as forças contra-revolucionárias. Seus críticos interpretam essa linguagem como uma aprovação do regime autoritário.
A priorização da luta de classes e do determinismo histórico tem sido interpretada como justificativa para medidas repressivas a serviço de um fim histórico. Ironicamente, Marx mantinha-se afastado justamente da classe no qual ele incitava que fizesse a tal revolução de classe. Esta farta ambiguidade sobre liberdades políticas em seus escritos e correspondências torna Marx um homem de dupla personalidade, ou seja, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. O termo ditadura do proletariado foi introduzido por Karl Marx e Friedrich Engels como parte de uma visão de transição histórica. Marx o utilizou pela primeira vez em As Lutas de Classe na França, de 1850, para descrever o momento em que os trabalhadores tomam o controle do Estado com o objetivo de transformar as estruturas econômicas e sociais. Ao contrário da ideia comum de ditadura como opressão, a noção marxista descreve uma forma de governo em que a maioria, os trabalhadores, exerce o poder político sobre a minoria, a burguesia. Sobre esta aparente contradição nas ideias de Marx, o livro de David McClellan mostra uma das cartas sobre Marx. A impressão que ele me causou foi de alguém que possuía uma rara superioridade intelectual, homem de personalidade marcante. Se seu coração fosse tão grande como seu intelecto, e ele possuísse tanto amor quanto possui ódio, eu me jogaria no fogo por ele. Ele foi o primeiro e único entre todos a quem eu confiaria a liderança, pois nunca se perdia em trivialidades. No entanto, é lamentável que este homem não tenha nobreza de espírito. Estou convencido de que uma ambição pessoal devorou tudo o que havia de bom nele. Fiquei com a impressão de que a sede de poder pessoal era a força motriz por trás de todas as suas ações. Marx, por vezes, descartava os direitos liberais abstratos como inadequados, enfatizando a emancipação coletiva em detrimento das liberdades civis formais. Marx não forneceu um plano detalhado para as instituições estatais. A maioria das medidas coercitivas rotuladas como marxistas foram implementadas posteriormente por movimentos e regimes, bolcheviques, maoístas, entre outros, que adaptaram, reinterpretaram ou se afastaram de seus textos sob pressões históricas específicas. O objetivo normativo central na obra de Marx é o fim da alienação e da exploração, não a celebração da opressão. Muitas passagens enfatizam o desenvolvimento humano, a libertação do trabalho assalariado e o aumento do controle democrático da produção. Mas o erro de Marx foi não apresentar a tal solução mágica, tanto falada por ele próprio. Karl Marx propôs a superação do capitalismo apenas através de uma revolução liderada pela classe trabalhadora, o proletariado, para instaurar o socialismo e futuramente o comunismo. Em resumo, a solução marxista é a abolição da luta de classes por meio da apropriação coletiva do trabalho. Ou seja, o trabalhador passa a ser dono da empresa que outro comprou. O marxismo produziu interpretações plurais, libertária, conselhista, socialista democrática, reformista e autoritária, mostrando que sua teoria não levou a um único resultado político-social eficaz. Todavia, as ideias libertárias de Marx, as chamadas reformas positivas, contribuíram para os direitos trabalhistas, políticas de bem-estar social, educação universal e lutas anticoloniais em muitos contextos. Toda a primeira parte da análise científica de Marx
Em O Capital, acerca das condições de trabalho no capitalismo, em meados da década de 1860, se baseia numa única obra, o livro de Engels, A Situação da Classe Operária na Inglaterra, publicada 20 anos antes. E que valor científico pode ser atribuído a essa única fonte? As fontes primárias utilizadas por Engels estavam 10, 20 ou até 40 anos defasadas, embora geralmente ele as apresentasse como atuais. Em várias ocasiões, ele omitiu dados e acontecimentos que invalidavam completamente suas informações obsoletas. Engels interpretava erroneamente as estatísticas criminais, ou as ignorava, quando não confirmavam sua tese. Além disso, o próprio Marx acobertou as distorções de Engels, deixando de revelar ao leitor as grandes melhorias ocorridas, desde que o livro de Engels tinha sido publicado. A sistemática utilização errônea de fontes por parte de Marx chamou a atenção de dois estudiosos de Cambridge na década de 1880. Eles contam que, em princípio, verificavam as referências de Marx para obter informações de certos tópicos. Porém, impressionados com as discrepâncias, decidiram analisar o alcance dos erros que se apresentavam de forma tão manifesta. Descobriram que as diferenças entre os livros azuis, ou seja, os registros oficiais da economia feitos pelo governo, e as citações que Marx tirava deles, não eram resultado apenas de enganos, mas mostravam sinais de uma distorção. Descobriram que as citações tinham sido abreviadas por conveniência, por meio da omissão de passagens que iam contra as conclusões que Marx tentava provar. Um outro grupo de erros reunia citações fictícias, a partir de afirmações isoladas, que estavam em diferentes partes de um relatório, a fim de provar exatamente o contrário do que eles, os livros azuis, realmente mostram. Todo o importante capítulo 8 de O Capital é uma falsificação deliberada e sistemática, visando provar uma tese que demonstra ser insustentável. Os regimes do século XX, que se autodenominavam marxistas, foram responsáveis por repressão em massa, expurgos, fomes e restrição das liberdades políticas. Esses resultados refletem escolhas, dinâmicas de poder e contingências históricas, fatores que vão além dos textos de Marx, e são distorções dos ideais de Marx. Historiadores e teóricos políticos continuam a discutir as relações causais entre as ideias de Marx e desfechos violentos específicos. Muitos argumentam que fatores estruturais, institucionais e de liderança desempenharam papéis decisivos, especialmente nos meios acadêmicos. A obra de Marx contém premissas igualitárias e emancipatórias, bem como uma retórica que pode ser interpretada como uma rejeição das formalidades liberais. Ambas as interpretações são defensáveis e constam das fontes primárias. O legado de Marx pode ser medido tanto pelas reformas sociais inspiradas pela política marxista, quanto pelos custos humanos dos regimes autoritários que invocaram o marxismo. Nenhum dos lados oferece um veredito completo. Por fim, o próprio Marx não era um vilão despótico simplista, nem um garantidor da democracia liberal. Ele foi um defensor da mudança revolucionária que articulou teorias que podiam ser usadas de diversas maneiras, por vezes autoritárias. Uma avaliação justa reconhece seu papel como um dos principais críticos do capitalismo e uma influência intelectual mobilizadora,
ao mesmo tempo que reconhece que muitos dos piores resultados repressivos associados ao marxismo emergiram de atores históricos e escolhas institucionais que extrapolaram sua autoria direta. Mas é inegável também que ele se afastou da classe proletariada em prol de seu estilo de vida burguês. Marx recusou um convite de Engels para acompanhá-lo em visita a uma fiação. E até onde sabemos, Marx nunca esteve, durante toda a sua vida, numa manufatura, numa fábrica, numa mina ou em qualquer outro local de trabalho industrial. O que é ainda mais surpreendente é a hostilidade de Marx em relação aos trabalhadores. Ele encontrou tais pessoas pela primeira vez em 1845 e não gostou do que viu. Aqueles homens eram, em sua maioria, trabalhadores especializados, relojoeiros, impressores e sapateiros. Eram autodidatas, bem educados, ansiosos para transformar a sociedade, mas moderados. Não compartilhavam as visões apocalípticas de Marx e, acima de tudo, não usavam sua linguagem acadêmica. Ele os via com desprezo. Marx sempre preferiu se ligar a intelectuais da classe média como ele próprio. Marx foi o filho burguês de um pai burguês. Nascido em Trèveris, tinha uma posição altamente privilegiada. 2 anos antes de seu nascimento, seu pai havia renunciado às origens judaicas, aceitando o protestantismo, o que permitiu que sua família ingressasse na sociedade burguesa. O autor David McClellan, que escreveu uma biografia sobre Marx, mostrou uma das cartas da família de Marx, onde se lê: para comprar uma casa em Trèveris de 10 cômodos. A família tinha 2 criadas e também um vinhedo perto da cidade. Um detetive da Prússia, enviado a Londres para descobrir como era esse manipulador intelectual do socialismo, informou ao seu governo: Marx estava levando a verdadeira vida de um cigano. Lavar, pentear o cabelo ou trocar de roupa íntima são ocorrências raras para ele. Se puder, ele se embriaga. Pode dormir durante o dia e ficar acordado a noite toda. Ele não se importa se as pessoas vêm ou vão. Se você entrar em sua casa, terá que se acostumar com a fumaça do tabaco e o carvão na lareira aberta, com o resultado de que leva algum tempo até que você consiga ver adequadamente os objetos nos cômodos. O genro de Marx, Paul Lafargue, era visto como tendo sangue negro em suas veias. Marx o insultou como negrilho e gorila. Marx tinha ódio semelhante também pelos judeus. Ele se referiu ao seu colega socialista Ferdinand Lassalle como um judeu gorduroso, pequeno Kiki, judeu polaco aguado e judeu negro. Em 1844, Marx escreveu um ensaio intitulado A Questão Judaica, no qual ele pergunta: qual é o culto secular do judeu? Sua resposta: Pechinchá. Qual é o deus mundano deles? Dinheiro. Marx nutria ódio pessoal pelos judeus, já que em muitos casos pegou dinheiro emprestado com judeus e não os pagou. Karl conseguiu obter dinheiro suficiente para pagar o resto de seus estudos em Berlim, ainda que ao custo da crescente tensão entre ele e sua mãe. Embora estivesse enfrentando dificuldades financeiras depois da morte do pai, ele manteve a mesma vida desorganizada e descuidada de antes. Contraiu dívidas junto a um alfaiate, um comerciante, um livreiro, e não teve como pagar.
Depois que Marx deixou Berlim, os credores continuaram tentando receber. De fato, Karl Marx nunca teve um emprego fixo. Foi expulso da Universidade de Bonn por arruaças e bebedeiras. Seu professor Bruno Bauer o cooptou para ser o testa de ferro dessa bizarrice sionista chamada ideologia comunista. O grupo paramaçônico judaico B'nai B'rith, conjuntamente com seu maior financiador, o multimilionário inglês Friedrich Engels, financiaram a vida pregressa de Karl Marx. 2 dos filhos de Marx teriam morrido de inanição. O nome judaico de Karl Marx era Moses Mordecai Levy, filho e neto de rabinos. O pai de Karl Marx, então um judeu devoto, resolveu abraçar a fé luterana dos ocupantes prussianos. As crianças e a mãe, que eram tanto relutante, foram batizadas por um capelão do exército prussiano, apenas em uma data posterior. A família viveu em miséria absoluta, em alguns momentos, perdendo filhos pequenos, e ele descendia de uma longa linhagem de rabinos. Mas o próprio Marx foi batizado na igreja protestante. Marx não acredita em Deus, mas acredita bastante em si mesmo e faz todo mundo o servir. Seu coração não é cheio de amor, mas de rancor, e ele tem muito pouca simpatia pelo ser humano. Ele se torna infinitamente mais rancoroso quando alguém ouse questionar a divindade que ele adora, ou seja, ele próprio. Karl Marx não conhecia a mente e a mentalidade dos trabalhadores, nem tinha qualquer afeto por eles. Ele só sabia estatisticamente sobre sua situação, suas condições de vida. E estas eram humildes, inevitavelmente, porque no início de qualquer industrialização, seja capitalista ou socialista, o poder de compra das massas ainda é baixo, e os custos de poupança e investimento são escassos. No período do capitalismo inicial, os fabricantes viviam de maneira bastante puritana e não estavam de forma alguma voltados para o luxo. Mas nada disso tornava os trabalhadores mais simpáticos a Marx. Ele tinha apenas palavras de desprezo por eles, exceto quando poderiam ser mobilizados contra a sociedade burguesa, que Marx tanto odiava. Apesar de sua origem inteiramente burguesa, essa foi a maneira como sua oposição ao longo da vida se formou contra sua família, acima de tudo contra seus pais. Curiosamente, o complexo anti-burguesia de Marx não foi acompanhado por um desprezo pela aristocracia a qual sua esposa pertencia. Ele provavelmente preferia o pai dela ao seu próprio pai. Ele não é um socialista sentimental cuja consciência dói pelo sofrimento da classe trabalhadora. Ele nunca entrou na casa de um trabalhador. De modo geral, a compaixão é estranha para ele. Ele aceitava até vaquinhas arrecadadas para ajudá-lo, feitas por pessoas mais pobres que ele. O jovem líder do movimento operário alemão orientou sua esposa a imprimir seus cartões de visita. Jenny Marx, nascida baronesa de Westphalen. Ele também usava um monóculo com aparência feudal e era um verdadeiro snob. Seus 2 amigos mais próximos pertenciam à odiada grande burguesia, Friedrich Engels, o fabricante presbiteriano de têxteis, e August Phillips, um banqueiro holandês, um calvinista de origem judaica que era seu primo materno. Marx era um orador brilhante que dominava as conversas com suas observações precisas. Um tenente prussiano chamado Teckel, um convertido ao socialismo, após visitar Marx, disse em uma carta que estaria disposto a sacrificar tudo por ele, se apenas seu coração fosse remotamente tão bom quanto sua mente.
Segundo as fontes biográficas a seu respeito, Marx vilipendiou quase todo mundo ao seu alcance e desprezou especialmente os refugiados alemães, com quem teve que conviver a maior parte do tempo. Os familiares de Marx se reuniram em 1841 para estabelecer uma divisão das propriedades do pai Heinrich. Cada filho recebeu a grande quantia de 362 thalers. Como Marx já havia prestado 950 thalers à sua mãe, não lhe cabia mais nada. Cheio de ressentimento, Marx escreveu a seu amigo Arnold Ruge: "Minha família, a despeito de sua riqueza, cria dificuldades para mim, expondo-me às mais miseráveis condições." Marx não tinha nada além de desprezo pelas mulheres em geral, e nunca se envolveu em conversas genuínas com sua esposa, que era decididamente uma mulher inteligente e sensível, com uma boa formação educacional. Parte da pior ira de Marx era direcionada contra os judeus. Nesse aspecto, ele não se sentia minimamente inibido por sua ascendência judaica. Seu ódio pelos judeus tinha certos aspectos religiosos, mas era principalmente um racismo do tipo mais perverso. O trabalho rentável era estranho para ele, e quando conseguiu um emprego de meio período como correspondente do New York Tribune de Charles A. Dana, um dos primeiros socialistas americanos, foi seu amigo Engels quem teve que escrever a maior parte dos artigos durante o primeiro ano. Marx poderia ter ganhado dinheiro dando aulas de idiomas, mas ele recusou isso e continuou a viver às custas de Engels, que realmente sustentava Marx. Os sofrimentos da família Marx, e especialmente da pobre e fiel Jenny, são difíceis de descrever. Embora tivessem uma governanta, e embora Friedrich Engels tenha gasto ao longo dos anos pelo menos 4.000 libras com Karl Marx, eles viviam em miséria absoluta. A morte de um de seus filhos, um menino, é diretamente atribuível à pobreza e à negligência. As filhas de Marx, Jenny, Laura e Eleanor, também sofreram as duras consequências da sociedade que as perseguia. A vida familiar deve ter sido absolutamente terrível, mas Marx não se deixava mover, nem por súplicas, nem por lágrimas, nem por gritos de desespero. Para 2 capítulos de O Capital, ele precisou de 14 anos. Não é de se admirar que apenas o primeiro volume tenha sido publicado durante sua vida, e que tenha sido a dor de cabeça de Engels reunir e reescrever o resto, de modo que, como sugeriu um autor, deveríamos falar de engelismo em vez de marxismo. Marx recebeu um adiantamento de 1.500 francos por um livro que nunca chegou a escrever. A editora cometeu um erro fatal e passaria os próximos anos exigindo o manuscrito ou a devolução do seu dinheiro. Tudo sem sucesso. Para Marx, o fato dos economistas burgueses confundirem e utilizarem conjuntamente os dois tipos de valor os levou a se afastarem da realidade. A explicação marxista do valor, ao longo do livro O Capital, é predominantemente uma análise de valores de troca. Sendo assim, quanto mais trabalho humano aplicado na fabricação de uma mercadoria, mais valor de troca ela terá. Sendo maior o valor de troca e maior o valor da mercadoria em relação às outras mercadorias dentro do mercado. Segundo Marx, a mais-valia não pode ser confundida com lucro, pois nela ainda estão armazenados os gastos necessários
para o funcionamento e evolução do negócio e o valor de aluguel do local em que o estabelecimento se encontra. O lucro é só mais uma parte da mais-valia. Acertadamente, em quase toda a sua obra, Marx criticava os juros abusivos. De fato, ele próprio era vítima do sistema de juros. Marx constantemente pegava dinheiro emprestado para pagar suas dívidas pessoais. As obras deixadas por Karl Marx são A Diferença entre a Filosofia da Natureza de Demócrito e a de Epicuro, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Sobre a Questão Judaica, Contribuição para a Crítica da Filosofia do Direito em Hegel, Introdução, Manuscritos Econômico-Filosóficos, Tese sobre Feuerbach, Sobre o Suicídio, A Ideologia Alemã, Escritos de Marx e Engels, Miséria da Filosofia, Manifesto Comunista, Escritos de Marx e Engels, Trabalho Assalariado e Capital, O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, Grundrisse, Para a Crítica da Economia Política, Salário, Preço e Lucro, O Capital, livro 2 e livro 3, editado póstumamente por Engels, Teoria sobre a Mais-Valia, A Guerra Civil na França, Crítica ao Programa de Gotha. Tanto Laura quanto Eleanor cometeram suicídio em momentos diferentes. Laura Marx era casada com o revolucionário socialista franco-cubano Paul Lafargue, pensador responsável pela introdução do marxismo na Espanha, autor do livro O Direito à Preguiça, famoso em sua época. Os dois viveram períodos difíceis de pobreza e perderam 3 bebês logo nos primeiros meses de casamento. Algumas biografias sobre Marx, como a de Mary Gabriel em Love and Capital, ainda pintam Marx como um homem ausente, gastão e infiel. Marx gastava com cigarros, bebidas, mulheres e dependia financeiramente do amigo rico Friedrich Engels, cujo pai era um capitalista têxtil, membro da burguesia tão odiada por Marx. Segundo Mary Gabriel em seu livro, em 1850, enquanto Jenny, a esposa de Marx, viajava grávida para angariar fundos para a causa comunista, já que Marx ocupava-se teorizando, ele engravidou a empregada da família, Helene Demuth, a Lenchen. Helene era uma moça pobre, enviada pela mãe de Jenny para ajudar nos afazeres domésticos. Lenchen deu à luz a Frederick Demuth em junho de 1851, bem na casa dos Marx, em Soho, Londres. Marx negou tudo e forçou Engels a assumir a paternidade, para evitar o provável escândalo e eventual divórcio, o que também arruinaria a imagem do grande líder operário. As cartas de Jenny, esposa de Marx, revelam o desespero em que viviam. Nós estamos na miséria total, expulsos de casa por dívidas, sem um tostão para comida. Ela ainda relatava mudanças constantes, a falta de higiene e fome. As filhas de Marx, Jenny Caroline, nascida em 1844, viveu até os 38 anos,
morrendo de câncer na bexiga em 1883. Jenny Laura Marks, nascida em 1845, chegou aos 66 anos, mas se suicidou em 1911 com o marido Paul Lafargue, fazendo supostamente um pacto, rejeitando a velhice e a miséria. Edgar Marx, nascido em 1847, morreu aos 8 anos em 1855, nos braços do pai, de tuberculose ou algo similar, agravado pela fome. Heinrich Guido, nascido em 1849, faleceu também na infância. Jenny Evelyn Francis, filha de Marx, nascida em 1851, a quinta filha do casal, faleceu com 1 ano. Jenny Julia Eleanor, a famosa feminista, nasceu em 1855, tirou a própria vida aos 43 anos em 1898, após descobrir que o marido, Edward Evelyn, era casado com outra e a explorava financeiramente. Algumas biografias dizem ainda que Jenny von Westphalen, esposa de Karl Marx, era quem copiava os manuscritos de Marx e os revisava, organizava e afins. O que indica que sem ela, o grande pensador jamais teria existido. Fato que o próprio Friedrich Engels também fazia o mesmo. No entanto, seria um erro pensar que Marx sofria em silêncio e com orgulho. De forma alguma. Em suas cartas e em suas conversas, ele nunca deixava de reclamar e lamentar. Ele tinha uma quantidade colossal, não apenas de auto-ódio, mas também de autopiedade, mas nenhum sentimento humano pelos outros, muito menos por sua esposa, cuja saúde ele havia arruinado completamente. Jenny von Westphalen, sua esposa, era filha de um aristocrata. Ela renunciou à sua riqueza para se casar com Karl Marx e promover seus ideais revolucionários. Engels, em vez disso, fornecia uma mesada a Marx porque admirava genuinamente o trabalho do amigo e desejava permitir que ele o concluísse. Engels estava tão interessado na obra de Marx que a trabalhou nos mesmos assuntos. Marx era um ateu fanático, um discípulo de Ludwig Feuerbach, que assim formulou sucintamente suas opiniões. O homem é o que ele come. Em um poema antigo, Marx declarou: "E nós somos macacos de um Deus gelado." Sua esposa Jenny também havia perdido completamente a fé da sua infância, e seus sofrimentos a tornaram praticamente desesperançada perto do fim de sua vida. Ela era mais velha que o marido e acabou falecendo primeiro. Jenny von Westphalen escreveu para Karl Marx em Berlim: Meu querido e único amado, meu amor, você já não está mais zangado comigo? E também não está mais preocupado? Eu estava tão perturbada quando escrevi pela última vez. E nesses momentos, vejo tudo ainda mais sombrio e terrível do que realmente é. Perdoe-me, meu único e amado, por causar-lhe tanta ansiedade, mas fiquei arrasada com a sua dúvida sobre o meu amor e fidelidade. Diga-me, Karl, como você pôde fazer isso? Como pôde expressar isso de forma tão fria em sua carta?
manifestar uma suspeita, simplesmente porque fiquei em silêncio por um pouco mais de tempo do que o habitual, guardando para mim a tristeza que senti, por causa da sua carta, por causa de Edgar, enfim, por tudo que encheu minha alma de uma miséria indizível. Fiz isso apenas para poupá-lo e para evitar ficar perturbada. Uma consideração que devo a você e à minha família. A mais velha de suas filhas, também chamada Jenny, a mais amada pelo pai, morreu de câncer aos 39 anos. Karl Marx sobreviveu a ela apenas por 2 meses. Laura, por razões desconhecidas, tirou a própria vida junto com seu marido. O Partido Socialista Francês ficou atônito. Em seu túmulo, um dos oradores foi um refugiado russo, Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido pelo seu nome de escritor, Lenin. Em suas cartas, era possível perceber o grande sonho de Marx. Durante grande parte de sua vida, sua mente se deteve em fantasias de poder. Em momentos de depressão, ele se animava com a esperança de se tornar o ditador revolucionário da Alemanha. E discutia muito seriamente com seu amigo Engels. Eleanor, a terceira filha de Marx, uma criança bastante histérica e mais tarde uma socialista e feminista apaixonada, admitiu que não via nada que valesse a pena viver. Ela também tirou a própria vida. Mesmo assim, em sua carta de despedida para seu sobrinho Jean Longuet, ela o pediu, acima de tudo, para ser digno de seu avô. Eleanor escreveu em um papel antes de falecer: "Querido, muito em breve tudo terminará. Minha última palavra para você é a mesma que eu disse durante todos esses anos longos e tristes: amor." Uma vida de tragédias e histórias complicadas. Karl Marx, ainda assim, influenciou toda uma geração de pensadores modernos. Sem dúvida, ele era talentoso de muitas maneiras, um orador nato. Mas não há nada de verdadeiramente valioso em sua mensagem. Todas as profecias de Marx, nos campos econômico e histórico, se mostraram erradas. Seus pensamentos filosóficos se tornaram obsoletos. Eles não valem nem mesmo uma refutação, exceto talvez como um exercício para estudantes ou propaganda publicitária. Durante os anos seguintes, até o fim de sua vida, Marx se dedicará à redação dos demais volumes de O Capital, onde todos foram publicados póstumamente por seu amigo Engels. No último período de sua vida, Marx planejou escrever um livro sobre a evolução histórica da instituição família. Mais tarde, Engels também publicou A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de 1884, com base nas anotações do próprio Marx. Karl Marx tinha hábitos de higiene precários, com descrições de que raramente tomava banho e sofria de problemas de pele, possivelmente agravados pela falta de higiene e excesso de fumo, sendo descrito como avesso a banhos e vivendo em condições difíceis. Marx raramente tomava banhos.
o que, juntamente com sua dieta inadequada, explica os furúnculos com os quais sofreu por um quarto de século. O que quer que aconteça, escreveu a seu amigo Engels, enquanto a burguesia existir, espero que ela tenha motivos para se lembrar de meus furúnculos. Marx e sua família se veem obrigados a permanecer o resto de suas vidas em Londres, lugar onde continuou suas investigações sobre a sociedade industrial e todos os assuntos que deram base na elaboração de seu famoso livro O Capital. Na Inglaterra, ele e sua família passaram a sofrer com a miséria, sendo diversas vezes assistidos financeiramente por seus admiradores e amigos, como foi o caso de Friedrich Engels, que deixou uma parte significativa de sua herança para as filhas de Karl Marx, Jenny, Laura e Eleanor, após sua morte em 1895. Essa ação de Engels assegurou que a família de seu grande amigo e colaborador não ficasse desamparada, dado que as filhas de Marx enfrentaram dificuldades financeiras em Londres. Devido às suas ideias revolucionárias e que incitavam a população a se rebelar contra os governos, Marx foi expulso de sua terra natal, a Prússia, hoje Alemanha. Foi expulso também da França em 1845 e da Bélgica em 1848. Assim, passou a viver melancolicamente na Inglaterra. Após os duros golpes das perdas de sua esposa e de sua filha mais velha, Karl Marx adoece de uma inflamação na garganta que o impede de falar e alimentar-se normalmente. Ele também sofria de uma dolorosa doença da pele, a hidradenitis supurativa aguda, causada pelo fumo em excesso. Em consequência de uma bronquite severa e problemas respiratórios, faleceu em Londres, no dia 14 de março de 1883, sendo sepultado no cemitério de Highgate, Londres, Reino Unido. Karl Marx tinha 64 anos quando morreu.